Olá, espero que esteja tudo bem com você, por aqui tudo ótimo. Seja bem-vindo a mais um episódio do programa Ciclo do Campo. Hoje estamos aqui pelo YouTube e para você que ainda não acompanhou os nossos episódios anteriores, eu te convido a ir lá no Spotify e conferir todos os temas que a gente já trabalhou, que com certeza você vai assistir esses episódios, você vai ouvir aquilo que está sendo dito e com certeza isso vai agregar para o seu negócio, vai agregar para a sua atividade. Hoje nós estamos aqui com um tema super importante para continuar com o nosso objetivo de agregar para o seu negócio, para te trazer mais rentabilidade na atividade tanto da pecuária de leite quanto da pecuária de corte. Então, seja muito bem-vindo. E eu não podia deixar de falar que nós estamos aqui hoje no CAC, que é o Centro de Atendimento ao Cliente da SL Agro. A fábrica está aqui ao nosso lado e é onde tudo acontece, todo o processo de produção, expedição, o nosso centro administrativo. Tudo acontece aqui, bem ao nosso lado, e o CAC ele está anexo à fábrica, e aqui no CAC você encontra todo o portfólio de produtos da SL Agro, além de um atendimento super bacana, e claro, se você precisar tomar um cafezinho, comer alguma coisa, aqui também no CAC tem tudo para você. Então, se você ainda não conhece, esteja à vontade para estar aqui em Sacramento e conhecer um pouco mais sobre o Centro de Atendimento ao Cliente, ok? E hoje nós estamos aqui com um convidado muito especial, que é o Nilon. Nilon, obrigado por você ter vindo, muito bom estar com você aqui. Pessoal, o Nilon é o nosso especialista aqui da SL Agro, ele é o nosso coordenador técnico, né? O Nilon ele tem um trabalho muito importante para ajudar os nossos representantes, treinar os nossos representantes e estar junto de você, cliente, nas demandas técnicas, de manejo, na parte nutricional, que fazem parte do nosso negócio. Nilon, já tem quanto tempo que você está com a gente, Nilon? Felipe, 2 anos e 4 meses. Muito bem, já tem um tempo grande, né, Nilon? 2 anos e 4 meses aí. Nilon, você, até onde a gente conversou, você é veterinário e veio ali de Viçosa, né, que é o berço de muitos profissionais, referências, né, do nosso contexto, né, veterinários, zootecnistas, né, profissionais da área pecuária. Então você também saiu dessa casa, né, de Viçosa ali. Sim, sou nativo de Viçosa, me formei lá na Univiçosa e atualmente atuando aqui no Alto Paranaíba. Muito bem. O Nilon também que é de uma família de técnicos, né? Até mandar um abraço para o Rodrigo, irmão do Nilon, que é um parceirão nosso, com certeza está aí nos acompanhando. Nilon, então, na sua jornada eu sei que teve um episódio que foi bacana, que foi uma experiência, né, que você teve fora do Brasil, nos Estados Unidos. E eu acho que aquilo que você viveu lá tem a ver com o tema que a gente vai tratar aqui hoje, que é justamente sobre alternativas, estratégias que o produtor pode ter de manejo, aplicado à nutrição, aplicado ao ambiente, aplicado a uma série de fatores que tem como foco principal o aumento da produção de leite, né? Então, o que você viu ali nos Estados Unidos, né, onde você trabalhou e que era talvez tão diferente da realidade aqui do Brasil? Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite, estar aqui com vocês hoje, é um enorme prazer poder contribuir, fazer parte do time SCL. É uma empresa onde tem muito orgulho de trabalhar. Mas já respondendo sua pergunta, Felipe, eu acho que o grande ponto, tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil, é o produtor gerir seu negócio e levar como uma empresa. É você anotar tudo, receita, despesa, você ter o custo de produção na sua mão, até para as tomadas de decisão ser mais assertiva. Bom, Nilon, nós sabemos que os Estados Unidos, obviamente, é considerado uma referência, né, em termos de manejo, de produção de vaca, de ser um país exportador de genética também, né, assim como a Nova Zelândia. Mas existem, claro, as condições climáticas e uma série de outros fatores que permitem que eles estejam numa condição que é diferente da que nós estamos aqui hoje, né? Então, quando você faz essa comparação, a pergunta que eu te faço é: qual que é o principal ponto que o nosso produtor aqui, brasileiro, né, e principalmente focando aqui na nossa região, né, que é uma das maiores bacias de produção leiteira do Brasil, né, região do Alto Paranaíba, Triângulo Mineiro, o que que esse produtor está fazendo mais de errado que tem colocado em xeque a permanência dele na atividade? Felipe, hoje, o que eu vi quando eu morei lá nos Estados Unidos foi que o operacional lá, eles são mais eficientes, eles mensuram, mede resultado, a qualidade da mão de obra ainda é um pouco superior, que hoje é um grande gargalo nosso. É verdade. Então, se o manejo for bem feito, não importa o lugar, a gente vai ter um bom resultado.
o que eu acho, resumindo, que o produtor eficiente aqui no Brasil, ele tem a chance de ter um melhor resultado até do que os produtores dos Estados Unidos. Interessante. Sabe? Quando a gente vê... lá tem muita coisa que vai favorecer também, questão de clima, mas nos demais pontos, genética, estrutura, tecnologia, ambiência, conforto, isso é coisa que a gente vê, se for comparar 10 anos atrás, o Brasil ainda estava muito precário e hoje, principalmente aqui na região do Alto Paranaíba, a gente já vê muita fazenda já tecnificada, buscando evoluir. Perfeito. E a mensagem é essa, quem não evoluir vai ficar para trás. Beleza. E eu tenho certeza que você, produtor, está no time daqueles que querem evoluir, daqueles que querem continuar na atividade, não por hobby, mas porque entende que a sua atividade ela precisa ser rentável para você, para a sua família, para o seu negócio e assim por diante. E aí o Nilon comentou de alguns pontos, não, eu queria começar então justamente com a parte de ambiência, né? Porque muito se fala sobre o impacto de boas instalações, de um ambiente adequado para entregar para a vaca, né, que é a nossa rainha, né? A vaca de leite é o convidado de honra, né, da nossa atividade. Então, como que nós temos que receber, como que nós temos que manter esse animal pensando em ambiência, em conforto, né? O que isso realmente muda, né, o jogo na produção de leite? Felipe, já que você comentou de ambiente, se você investir em genética, investe num alimento de boa qualidade, mas se você não fornecer conforto a esses animais, com certeza o seu resultado não vai ser positivo. Então, o principal, dê a essas vacas conforto, certifique-se de que elas vão estar comendo o alimento que foi formulado, vai ser fornecido e ingerido para essas vacas. Com certeza o seu sucesso vai ser positivo. Perfeito, Nilon. E aí falando sobre justamente essa parte de conforto, para muitos clientes, que inclusive eu também já visitei, entendem que o investimento nesse aspecto na fazenda é um luxo, é uma coisa assim, que é um detalhe muito específico da atividade, mas do jeito que você está falando aqui com a gente, isso passa a ser então um pilar básico para o produtor de leite que quer manter e obviamente aumentar a sua produção. Com certeza. E você, amigo produtor, não significa que só porque fechou a vaca, investiu numa estrutura, por exemplo, um compost bar, num freestyle, que vai ser a cereja do bolo, que tudo vai dar certo. O principal, independente do sistema, é que esse manejo seja bem feito, conforme já foi comentado. Dê essa vaca sombra, conforto, respeite o espaçamento, faça a estrutura, mas com os dimensionamentos corretos para você não investir à toa, investir alto e seu retorno ser baixo, tá? A eficiência vai fazer de todos os setores da fazenda, o básico bem feito vai fazer o sucesso ser efetivado. Legal, Nilon. E aí entrando mais no detalhe, vamos falar então, já que nós estamos falando de ambiente, instalação, eu também vejo muitos erros com relação a espaçamento de coxo, a piquetes, ou até baias mesmo ali no compost barn, né? Áreas no compost barn que estão com a taxa de lotação acima da capacidade daquele coxo, daquela linha de coxo ali, né? Existe talvez uma conta que o produtor pode sair daqui já com ela anotada aqui, que o nosso amigo pode anotar de espaçamento para os animais, ou para ele terminar de assistir o nosso programa aqui e já ir lá no coxo para medir, para saber se ele está dentro do padrão, né? Tem alguma conta ou é diferente de um cenário para o outro? Com certeza, Felipe. Isso é muito importante, o dimensionamento correto. Para vacas em lactação, a gente utiliza um espaço de 70 centímetros por animal. Então é muito simples. Espaço linear na frente do coxo, amigo produtor. Passa uma régua, uma fita métrica, ou até no passo mesmo, mais prático. Faça uma média de quantos metros você tem ali e divide pelo número de animais. No mínimo tem que ser 70 centímetros. Tá? Isso para lactação. No pré-parto, a gente já pode trabalhar com 1 metro, respeitando, lógico, o animal vai estar um pouco mais sob desafio, as vacas já vão estar um pouco com o score mais avançado, então ela demanda um pouco mais desse espaço de coxo. E dentre essas opções, a gente sabe que na realidade, Felipe, a teoria e a prática, elas deveriam trabalhar junto, mas tem alguns pontos que a gente pode fazer para melhorar isso quando não está dentro do padrão do recomendado. Entendo. Então o produtor já está com essa conta aí em mente para poder já terminar o nosso programa e já sair para aplicar o conhecimento que vocês acabaram de ter aqui. E Nilon, agora uma curiosidade que eu tenho,
a gente percebe que algumas fazendas têm tido aquela sistemática de aspergir água sobre os animais, né? De molhar os animais antes da ordenha, né? Sim. Nas visitas que você faz, e toda semana você está visitando aí 8, 10 fazendas, você tem realmente um exemplo que você se lembra de que uma fazenda melhorou o seu nível de produção, saltou ali talvez, né, de um patamar X para um patamar Y, porque investiu em resfriamento de vaca? A gente pode entender que isso realmente funciona? Com certeza. Isso não é eu e nem você que está falando. A literatura nos mostra isso, Felipe. Não é um nem dois, não. Todos os produtores que eu presenciei que investiram em resfriamento, isso não é despesa, isso é investimento. Teve um retorno. Vários benefícios. Os animais que são resfriados, as próprias vacas em lactação, elas produzem mais leite por dia. As filhas dessas mães oriundas de vacas que foram resfriadas, elas vão nascer de 5 a 7 quilos mais pesadas. Se você, produtor, fazer a conta de 5 quilos de uma bezerra mais pesada, isso é o desaleitamento, o impacto é muito grande quando você considera que ela vai estar ingerindo leite e comendo concentrado. A diária dessa bezerra, por exemplo, se ela desaleitar 5 dias mais cedo, se for uma fazenda média para grande, tem aí 50, 100 bezerras em aleitamento, faz essa conta aí rapidinho, 100 bezerras em aleitamento, vezes 5 dias comendo ração e bebendo leite, o custo que isso não fica, só de você resfriar as mães lá atrás. Outra coisa, as novilhas, na primeira lactação dessas novilhas que foram resfriadas, é 5 litros a mais por semana. Então, é investimento com certeza e o resultado vem. E como você falou, Nilon, essas evidências comprovadas na literatura e na nossa rotina de campo, Com certeza. Né, de perceber na prática, né, o que isso tem trago de resultado. Então, produtor, nós não estamos falando de situações, e nós nem estamos falando de vender ração aqui, tá, gente? Estamos falando de investir em ambiência para você que quer aumentar a sua produção de leite e com conhecimentos que foram evidenciados na nossa rotina de campo. Bom, Nilon, nós falamos de comedouros, né, de linha de coxo, mas também a gente está falando de bebedor, né? Até porque eu não sei se o nosso amigo produtor sabe, e se você puder falar com a gente, quantos litros de água uma vaca bebe por dia? Se você que está no YouTube aí, coloca aí nos comentários quantos litros de água você acha que uma vaca pode beber por dia, que nós vamos falar aqui hoje. E Nilon, sobre isso, qual que é a importância de fornecer um ambiente adequado para que esses animais tenham acesso aos bebedouros, né? A importância da ingestão de água para também aumentar a produção de leite? Excelente pergunta, Felipe. Primeira coisa que acontece, vaca para produzir leite, ela tem que comer, tem que ingerir matéria seca. Se ela não beber água, ela não vai comer. O leite, 87% dele é água, aproximadamente. Então, qual que é o ponto? Bebedouros, ser bem dimensionado, trabalhar ali de 5 a 10 centímetros por vaca também, isso é muito importante. Então, ó, anota aí, produtor, 5 a 10 centímetros, enquanto que na linha de coxo a gente falou de 70. Isso, o coxo da alimentação de 70 centímetros e o coxo de água de 5 a 10 centímetros, tá? Ok. Lembrando, produtor, além do dimensionamento linear, você deve ter noção da vazão do bebedouro também, tá? Porque não adianta, às vezes você tem um bebedouro muito grande, porém a vazão ela é muito pequena. Então, aqueles animais, principalmente na saída da ordenha, que vai beber 60% da água que ele bebe diária, é logo na saída após a ordenha. Se chegar ali e sair 8 vacas, 10, vai depender do conjunto da ordenha, e a vazão for curta, esses animais não vão esperar. Eles vão para a pista comer, se alimentar, então um ou outro vai beber pouca água, tá? E o contrário também acontece. Às vezes você tem uma vazão excelente, porém seu bebedouro é subdimensionado, tá? E lembrando, água sempre em quantidade e qualidade, tá certo? Se a água estiver suja, contaminada, essas vacas não vão beber o tanto que precisaria. Consequentemente, menos ingestão de matéria seca, menos produtividade e uma menor receita para o produtor. E para matar a curiosidade do nosso inscrito do YouTube, quantos litros de água uma vaca bebe por dia? Aproximadamente 3 a 4 litros de água por cada litro de leite produzido. Lembrando, sem estresse térmico. Se esses animais estiverem submetidos a estresse térmico,
vai beber muito mais do que isso. Então nós podemos falar que uma vaca pode chegar a beber 150 litros, 200 litros de água Com certeza. Uma vaca de alta produção aí vai beber. É muita água, viu, gente? É muita água. Muito bem. Lembrando, Sim. se o acesso for facilitado, água de qualidade, bebedouro limpo, dimensionado, com vazão correta. Muito bem, perfeito. Bom, Nilon, nós estamos falando de ambiência, estamos falando de conforto animal e dentro disso, obviamente, nós também não podemos deixar de falar ali daquela conta que eu não sei se realmente existe uma conta exata, mas a gente chega muitas vezes em fazenda e a gente observa que tem um bebedouro ok, tem uma pista de trato ok, mas para que as vacas se desloquem até onde ela vai ser ordenhada, existe uma jornada ali para ela percorrer, que às vezes é muito longa, ou às vezes tem muito obstáculo, pedra pontiaguda. Existe algum preço que a vaca cobra por estar andando uma determinada distância em termos de produção de leite, e isso poderia fazer com que a gente tentasse aproximar essa distância, né, que ela está da ordenha propriamente dita? Existe, e o preço é alto que o animal paga por isso. O deslocamento, quanto mais a vaca caminha por dia, ela vai gastar energia, nutrientes que você forneceu via dieta para se deslocar. Aí você já está perdendo dinheiro. Em média, a literatura fala que para cada 2 quilômetros que uma vaca percorre em um dia, ela produz menos 1 litro de leite. Então, o ideal é sempre facilitar, ter um acesso bom ao coxo, menos pedra, verificar o piso onde elas estão. Não pode ter aquelas pontinhas de pedra. Porque você imagina uma vaca ali de 700 quilos, ela pisa sobre unhas. Uma pedrinha que às vezes acha que é pouco, não é. Aquilo vai ferir, vai causar, pode ser no início ali, uma pequena broquinha, aquilo vai gerar uma úlcera de sola. Tem casos que tem até que fazer amputação do dígito. E, consequentemente, se esse animal está sentindo dor, vai comer menos, é o que a gente já falou, menos produtividade. Entendi. Olha, então o produtor viabilizar esse acesso dos animais, seja para a pista de trato, seja para a ordenha, né, e garantir um acesso linear, plano, né, sem obstáculos, né, com certeza isso vai converter em mais produção de leite. Quando tem condição de fazer isso, pessoal, é muito importante. Porque a gente sabe do sistema extensivo, né, o produtor que tem o gado a pasto, a gente entende o desafio é maior, né, principalmente nesse cenário de, nós estamos saindo agora do período de transição, né, da água para seca, mas quando tem mais barro, começa a aparecer mais cascalho, esse animal tem um deslocamento maior também e tende a amolecer um pouco o casco, você pode ter mais problemas. Mas mesmo que o desafio é maior, tentar mesmo que esses animais caminhem menos, principalmente as vacas de alta produção. Coloque um coxo mais perto para elas conseguir alimentar, bebedouros mais perto, para ela não ter que deslocar tanto. Perfeito. Agora, Nilon, qual é a minha pergunta? Se o nosso cliente, o nosso amigo, o nosso ouvinte ali, o nosso inscrito, ele está ouvindo tudo que a gente está falando e ele quer saber se as vacas dele estão com algum tipo de estresse referente à ambiência, a conforto. E nós sabemos que pelo investimento em genética, hoje as vacas estão cada vez mais apuradas e cada vez mais sensíveis aos aumentos de temperatura e cada vez mais com estresse térmico, né, principalmente. O que a vaca manifesta, né? Como que a gente pode identificar, olhando ali para aquele animal, que ele está submetido a um estresse térmico, né, e que ele está, talvez, agora cobrando um preço por ele estar com essa situação de desconforto. Perfeito. A gente sabe, nosso clima tropical, o desafio é bem alto para esses animais. Pensando em leite, o produtor tem investido cada dia mais no gado holandês. E quanto mais esse gado é apurado, maior é o desafio dele. Então, a vaca holandesa, o metabolismo dela é muito acelerado, ela tem muita fermentação, porque ingere muito alimento. Essa fermentação esquenta mais, ela aquece mais. E quando você não tem uma estrutura, o animal vai entrar em estresse térmico, que hoje é o que mais causa impacto econômico, prejuízo ao produtor hoje na atividade leiteira. O principal sinal desses animais, a vaca te mostra. Ela abre a boca, coloca a língua para fora e começa a ter um excesso de salivação. Aquilo ali não acontece à toa.
o metabolismo está totalmente acelerado, trabalhando ali para tentar estabilizar. Nisso aí está consumindo energia via dieta que você forneceu. Entendi. Tá perdendo produtividade e outro sinal também, o animal fica ofegante. Se você olhar no flanco superior do animal, no vazio, ele vai ficar muito ofegante. Vai ter mais de 60 movimentos ali por minuto. Então você já pode ficar em alerta. Isso se aplica para o animal que está a pasto e também essa observação pode ser feita até em animais em compost barn que estão fechados ali. Esse sintoma de estresse térmico ele é observado independente do ambiente, se é extensivo ou se é ali até dentro de um compost ou de um freestyle. Com certeza. No compost ou freestyle, no sistema intensivo, é mais notado porque os animais estão mais, todo dia você passa, você está vendo, e geralmente esses animais são mais apurados. O gado a pasto, na maioria das vezes, já são gado cruzado e fica mais longe da fazenda. Se tiver estresse, às vezes vai estar debaixo de uma árvore, quando tem, às vezes não tem um sombrite, não tem um acesso à sombra natural, vai ter estresse térmico, independente do grau de sangue. Muito bem. Ou do sistema. Ok. Bom, Nilon, agora a gente está chegando aqui no momento, né, da nossa conversa que a gente precisa entrar um pouco mais naquilo que brilha os nossos olhos, que é a nutrição animal, né? E como que a nutrição animal pode ser realmente esse fator também que muda o jogo para o produtor de leite, também para o produtor de corte, na rentabilidade, né, e tudo mais. É verdade que a nutrição animal ela representa ali entre 40% e 50% do custo da atividade leiteira, seria a nutrição animal, ela tem toda essa fatia de representação no custo da atividade leiteira. Isso. Hoje, o maior impacto econômico na renda bruta da atividade do leite hoje é gasto com alimentação, volumoso e concentrado. Perfeito. E no corte essa relação também é essa ou muda um pouco? No corte, esse indicador já é um pouco superior devido à dieta ser mais adensada, né? Pode considerar 85%. Faz sentido. Bom, então, considerando que o investimento em nutrição é tão alto e tão representativo, com certeza o produtor ter eficiência no investimento com nutrição animal faz toda a diferença, né, Nilon? Com certeza. E se a gente puder começar a falar de volumoso, né? Hoje, eu posso dizer, nós não temos esse número exato, mas eu posso dizer com segurança que mais de 90% dos nossos clientes são produtores de silagem também, né? Então, o produtor de leite hoje, além de ser um bom pecuarista, ele também tem que ser um bom agricultor para produzir uma silagem de boa qualidade. E o que você tem visto, Nilon, sobre produção de silagem em fazendas de leite? O produtor tem acertado, o produtor tem conseguido bons resultados, bons níveis de produtividade por hectare, ou tem alguns pontos que você tem visto que a maioria tem errado e a gente pode contribuir aqui para o nosso cliente? Certo. Com certeza, não só aqui no Brasil, mas no mundo, a silagem de milho hoje é o alimento mais utilizado na pecuária de leite, né? Então, esse volumoso, considerando, a gente sempre fala, né, é o ouro, é o que mais vai na dieta, na relação, ele pesa mais, mas ele deve ser feito com qualidade. A gente sabe que depende tanto do manejo da lavoura, mas também de condição climática. Às vezes você faz o planejamento para colher em certa data, não dá, chove, daí a máquina atrasa, se estava colhendo numa outra roça, até do vizinho às vezes, mas não consegue chegar no tempo ideal. Então tem vários fatores que interferem e hoje o desafio é grande de produzir um volumoso de qualidade. Mas lembrando, o ideal é sim é o principal, é o gargalo. É você conseguir fazer essa silagem de boa qualidade, porque isso vai impactar durante todo o ano. Depois que você ensilou aquele alimento, você vai ter que lidar com ele o ano todo. Então, tem sim alguns pontos de monitoramento que é muito importante durante a colheita, né? Clientes parceiro nosso, já é acostumado com esse tipo de suporte nosso. Quando está cortando a roça, a gente já está preparado para fazer esse acompanhamento junto ao cliente. Então, Nilon, falando sobre corte de silagem, né? Vamos criar aqui dois cenários. Um onde essa silagem talvez foi colhida ali com automotriz e ela ficou aquilo que a gente chama de silagem farofa, né? Ficou aquela silagem extremamente picada. O produtor investiu num bom híbrido de milho, investiu em adubação, em equipamento, mas lá no coxo ou lá no buraco do silo tem uma silagem muito, muito farelada, muito picada. O que é o principal problema que a fazenda vai ter em utilizar uma silagem extremamente picada nesse contexto? Bom, isso vai depender de qual maquinário o produtor optou. Normalmente,
quando você vai fazer essa colheita com automotriz ou a maquininha de arrasto, tem diferença. Então, amigo produtor, se você optou por fazer essa colheita com a maquininha de arrasto, certifique-se que essa roça deve ser colhida mais cedo. Iniciar ali com até 30% de matéria seca, para quando chegar uns 34%, você já ter finalizado. Por quê? Você vai ter o desafio de colocar fibra efetiva nessa dieta, nessa silagem e processar grãos, que foi o que o Felipe comentou sobre repicar a silagem. Já na automotriz, você tem um investimento, mas a produtividade, a eficiência dela, que ela consegue colher por dia, é bem superior. Além de você acelerar o processo, você consegue ter tamanho de partícula ideal e processar o grão, que é onde os animais vão realmente aproveitar do amido fornecido, que vem dessa silagem, né? Quanto mais sua silagem tiver qualidade, menos você vai gastar com concentrado. E isso tem que ser feito de maneira correta, com acompanhamento durante toda a colheita. É verdade. Não. Porque se tem uma coisa que dói o coração de nós técnicos, quando a gente chega numa fazenda ou chega num curral e você vai olhar as fezes dos animais e está cheio de milho inteiro ou milho quebrado ali, ou seja, de uma silagem que talvez não foi muito bem processada ou não foi colhida no teor correto de matéria seca. E ali a gente está vendo nas fezes dos animais dinheiro sendo jogado fora, né? Com certeza, Felipe. Isso é reflexo do que você já comentou, na colheita ter farelado demais esse material. Por quê? Você ainda tem que considerar que além dessa silagem ter sido ensilada farelada, ainda tem o vagão forrageiro que vai colher esse material. Quando tem o desensilador, ainda vai repicar um pouco mais, tem o tempo de mistura, tem alguns vagões que dentro da rosca ali tem faca, então você vai triturar ainda mais esse alimento, então tem a diferença de uma silagem bem processada com tamanho de partícula, mas na TMR, que é o que o animal vai consumir, que ali já está concentrado, volumoso, tudo junto, né? Então isso é um ponto que você tem que observar, sim. Perfeito. Não, e aí eu quero agora conversar um pouco sobre as ferramentas que a gente utiliza para justamente avaliar como que essa silagem está e como que ela está sendo fornecida no coxo, né? Eu já sei um pouco essa resposta, mas eu queria te desafiar, produtor, a você cobrar o seu técnico, cobrar o nutricionista da sua fazenda, cobrar o consultor que te atende aí, para utilizar essas ferramentas para que você possa realmente entender a realidade do seu volumoso na fazenda. Então, quais são as ferramentas, Nilon, que a gente mais utiliza e que a gente já está realmente, já é praxe, né? Já é rotina nossa para avaliar essa qualidade de volumoso, principalmente silagem? No dia a dia, produtor, qualquer um pode ter o acesso, é simples, você pode fazer o ponto principal para você iniciar a colheita, matéria seca, como que a gente faz isso? O air fry, você pode coletar ali 100 gramas dessa amostra, colocar no air fry ali 30, 40 minutos, numa temperatura de 140, 150 graus, você vai tirar a matéria seca desse material. Além disso, nós temos as peneiras, as pen state, aquelas peneiras pretas, quadradas, que muitos de vocês já presenciaram a gente utilizar no campo ali, Felipe. Você consegue definir tamanho de partículas quando está cortando a silagem. Ali, se tiver alguma oportunidade de ajuste, você já vai ao trabalhador, o prestador de serviço que está no momento e já pede para conferir. Temos também uma peneira com o crivo de 4,75 milímetros. Ali vai nos dizer qual o percentual de amido que foi processado, que é o principal ponto da silagem de milho, é o amido. Basicamente são essas ferramentas. Perfeito. Então cobre aí o seu técnico, o seu consultor, ter uma pen stage, né, Nilon? Ter talvez também uma peneira NASCO, né, para poder avaliar como é que está essa digestão, né, esse aproveitamento, né, de todo o alimento que está sendo colocado para os animais. Ter uma estratégia de fazer uma flotação, um KPS, são muitas coisas que nós podemos oferecer para o produtor para que ele seja realmente assertivo em medir aquilo que está acontecendo, né? Você mesmo fala muito isso, né, Nilon? O que não é medido não é gerido, né? Então, se o produtor não faz essas coletas de dados, dificilmente ele vai lidar com a sua atividade como uma empresa, né? Certamente. Muito bem. Bom, Nilon, e aí a gente está falando de volumoso e qual que é, talvez, a relação ideal de volumoso concentrado, né? Quando o cliente está ali dimensionando, o que ele tem que, na proporção da dieta, né? Qual é a fatia que o concentrado tem que representar e qual é a fatia que o volumoso precisa representar? Isso é muito relativo,
Felipe, hoje a gente não tem um número exato dessa proporção, porque vai depender muito da qualidade do material que você tem na fazenda, da produtividade dessas vacas. Então, assim, isso é muito relativo. Eu tenho como desafiar essas vacas, eu tenho uma segunda fonte de volumoso, para que eu possa trabalhar com mais concentrado, com mais carboidrato não fibroso. Eu vou trabalhar com esse amido via grão úmido, reidratado, milho, fubá. Isso vai depender muito. Então, assim, a gente não tem um número exato, mas vai depender, produtividade das vacas, qual os alimentos que você tem disponível na fazenda e a qualidade da fibra, né, do FDN desses alimentos, da digestibilidade dos mesmos. E a gente sabe, né, Lon, que para saber tudo isso, a SL Agro oferece para os nossos clientes, oferece para os nossos parceiros a análise de silagem, né? Os nossos técnicos vão até a fazenda, coleta as amostras em todas ali no painel do silo, né? E com isso a gente consegue oferecer para o produtor todas essas informações que o Nilon citou aqui, né, Nilon? A importância da análise de silagem é basicamente para o produtor realmente conhecer o que ele plantou ali, o que está a situação da silagem, né? Com certeza. Muito importante fazer essa análise. Através dela a gente vai tomar a decisão em cima da dieta. Perfeito. Muito bem, Nilon. Bom, nós estamos falando aqui de nutrição e tudo, eu queria entrar numa categoria animal que é muito importante, talvez é a categoria animal dentro da atividade leiteira, que às vezes é esquecida, mas que tem um reflexo muito importante em todo o restante da vida do animal, que é o pré-parto, que é aquele lote ali de vacas secas, né, de animais que estão em período de transição, né? Bom, Nilon, e você falou um pouco sobre volumoso e algumas fazendas têm adotado uma prática de manejo que é ter uma segunda fonte de volumoso, né? Às vezes, além da silagem, o produtor ele investe numa segunda fonte de volumoso. Nas fazendas que você viu adotar essa prática, quais foram os ganhos, as vantagens, né, que esse produtor teve, tendo à sua disposição mais de uma fonte de volumoso? Os ganhos foram a flexibilidade na dieta, a gente consegue trabalhar com mais segurança. Hoje já está sendo muito comum. A gente sabe que os híbridos nossos, falando em silagem de milho, não tem muita digestibilidade conforme tem lá nos Estados Unidos. Então, a gente consegue, de manejo, levantar mais a plataforma dessa colhedora para que aquela parte fibrosa, que é o pé, fique para trás, fique no campo e a gente forneça mais folha para esses animais. Isso quando é possível ter acesso à segunda fonte de volumoso. Então, para você que vai optar em utilizar uma segunda fonte de volumoso, é mais comum utilizado são os fenos, né, os pré-secados, a alfafa, a zevém, o tifton. Só uma dica, você tem que tomar cuidado para não inibir o consumo desses animais. Então, ao optar por utilizar um feno de alfafa, por exemplo, ou de tifton, eu recomendaria o de alfafa devido ele ter uma digestibilidade um pouco superior. E um ponto importante, quando você vai comparar um feno de alfafa com a silagem de milho, a silagem de milho ela é bem mais digestível. Porém, a parte indigestível da alfafa, ela é quebrada mais rápido do que as outras segunda fonte de volumoso. Ou seja, isso sai do rumen mais rápido. Então, libera mais espaço. Você tem que tomar o cuidado, porque se você tiver ali, você está colocando fibra fisicamente efetiva, né, fibra FDN de forragem na dieta, porém, você pode ter o risco de, às vezes, inibir consumo. Tá? E aí, pensando nessa questão de inibir consumo, eu vou me direcionar agora aos técnicos que talvez estão nos ouvindo também, estão acompanhando, aqueles profissionais que formulam as dietas, né, para os nossos clientes. Existe um indicador, um percentual que a gente pode trabalhar para ter uma segurança a mais de que aquela formulação que foi balanceada, que foi desenhada, o animal realmente vai comer ela? Com certeza. A literatura mostra para a gente que de 0,9 a 1,2 percentual do peso vivo do animal, de FDN de forragem. A conta é simples. Você pega o peso vivo do animal, 600 quilos, 700, e multiplica por 0,9 ou 1,2, você vai achar aí qual é o quilo de FDN de forragem você vai poder fornecer para os animais. Beleza, entendi, Nilon, ok. Bom, já que nós já passamos por esses assuntos, existe uma categoria animal na fazenda que engloba tudo o que a gente já falou durante o nosso episódio aqui. Envolve ambiência, envolve conforto, envolve nutrição, envolve manejo, que é aquele período tão chave na fazenda que é o período de transição, período pré-parto.
Sobre isso, Nilon, também com base na sua experiência, no que você tem visto de casos de sucesso com os nossos clientes, né? O que os clientes que têm tido sucesso no pré-parto, sucesso no período de transição, o que esses clientes têm feito? Primeiramente, utilizar uma dieta específica para a categoria, mais conhecida como acidogênica ou dieta aniônica. Então, isso vai fazer com que esses animais, vai prevenir as possíveis doenças metabólicas no pós-parto. Mas, lógico, conforme foi comentado, desde que tenha conforto, sombra, espaço de coxo, respeitar aí 1 metro por vaca, esses animais, eles estão sob total estresse. Está ali crescimento, terminando o crescimento fetal, produzindo colostro, então os hormônios ali estão uma loucura. Então é muito importante dar um foco nesses animais. Entendido, muito bem. E ali nós estamos falando da vaca que está ali talvez na sua primeira lactação, né? Vai entrar na sua primeira lactação, e o cuidado desse animal, principalmente essa primípara, né, nesse período de transição também é muito importante, né, Nilon, para ter uma vaca longeva, né, uma vaca que vai produzir e vai alcançar um bom pico de lactação, né? Com certeza. É importante respeitar o período seco, né, dessas vacas, para que seja pelo menos 60 dias e 30 dias no mínimo no pré-parto. Muita gente fala 21 dias, né, na literatura inclusive, porém, algumas vacas podem antecipar. Então, para a gente certificar que essas vacas comeram ali a dieta um tempo para chegar a fazer efeito mesmo, eu trabalho aí com 30 dias. Ótimo, muito bem, Nilon. Ok. Bom, Nilon, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a pecuária de corte. Tem muitos clientes nossos aqui que nos acompanham também, e nós estamos num ano, né, onde a pecuária de corte ela está bem valorizada. A reposição, apesar de estar cara, né, mais de R$3.000, mas a arroba está correspondendo, né, a essa reposição cara. Nós sabemos que nós estamos bem naquele momento, né, do ciclo da pecuária, com a ausência de fêmeas, né, e o preço do bezerro lá em cima. Bom, Nilon, e do corte a gente sabe que a utilização de proteinados tem sido cada vez mais comum, né? Os nossos clientes têm solicitado cada vez mais, e nós também, enquanto fábrica, nós aumentamos bastante, né, o nosso portfólio de proteinados para atender as diversas categorias e momentos do ano, né? Então nós estamos falando assim praticamente de uma evolução, onde muitos clientes estavam usando só o mineral e agora estão optando por investir num proteinado, outros que já estão investindo numa ração. Como é que você tem avaliado essa migração, né, dos clientes nessas 3 faixas de produto, né, mineral, proteinado e ração, e quando cada um se aplica, né, quando é que seria melhor usar? Falando aí com o nosso amigo produtor da pecuária de corte. Quando o cliente vai optar por utilizar o mineral, Felipe, a gente sabe que a pastagem no Brasil ela é pobre em nutrientes. Lógico, um ou outro acaba fazendo essa correção, mas é raro. E se a gente for pegar a sazonalidade, a gente não vai atender nem a mantença desses animais, se for somente via pasto. Então, o suplemento ele é justamente para suplementar esse déficit que a pastagem não fornece. Para o produtor que almeja desempenho, ganho diário, se ele for só fornecer mineral, principalmente agora nesse período de transição, que já vamos entrar na seca, você vai perder desempenho. O máximo que pode acontecer é manter, mas eu acho difícil. Na seca não mantém. Então a gente já pode partir para um proteinado, médio, alto consumo. Aí você sim vai manter o desempenho, o embalo que esses animais tiveram nas águas e vai ter um ganho adicional ainda acima disso. Eu quero intensificar, eu quero colocar a carcaça, eu quero girar mais rápido, folgar essa pastagem minha, vai para uma ração. Aí você já passa para a ração. Aí você já vai utilizar ali em torno de 1,8% até 2,2% peso vivo. Entendi. Tá? Os proteinados ali 0,5%, 0,3%, né? 0,5%. A ração você já vai intensificar mesmo e, lógico, o ganho vai ser superior também. Perfeito, perfeito. Na pecuária de leite, assim como na pecuária de corte, mas eu diria que intensificado ainda na pecuária de corte está a necessidade de analisar, de fazer contas, né, Nilon? Porque às vezes um produto mais caro não significa um produto que vai estar gerando mais prejuízo para o cliente, muito pelo contrário, né? Às vezes quanto maior o investimento, maior é o retorno, principalmente eu pensando na pecuária de corte, né? Com certeza, você consegue ter mais arroba produzida, o custo você dilui ele, quanto mais você produzir, você dilui, você vai intensificar a produção, porém o custo por arroba seu vai ser diluído.
Perfeito, perfeito. Nilon, e vale a pena destacar que a SL Agro tem todos esses produtos, né, para a linha corte, também para a linha leite. E aí, dentro disso, a gente queria caminhar para a conclusão do nosso bate-papo, falando um pouco sobre os aditivos, né, os aditivos que são colocados nas rações, nos concentrados, né, aditivos que a SL também trabalha, né, em todos os seus produtos. Qual é a importância e quais são os principais aditivos que o produtor deve procurar ter ali no seu produto, né, na sua ração, ou será que a gente pode dizer que quanto mais aditivos melhor ou não, quanto o produtor precisa entender realmente o que ele precisa, né? O que você tem para compartilhar com a gente, Nilon, também pela sua experiência, do que o aditivo faz diferença na nutrição e na produção de desempenho animal? Perfeito, Felipe. Quando você optar por utilizar um produto que contenha os aditivos, lembrando, não vai fazer milagre o aditivo, ele só melhora o que já está bom. Ou seja, se você está fornecendo uma dieta, você quer que esses animais submetidos a ela aproveitem melhor esse alimento, você já começa, por exemplo, o ionófilo. Também temos a levedura, gordura, também os tamponantes, o que cada um vai ter uma função. Um vai melhorar ali o pH ruminal, no caso dos tamponantes, a levedura vai manter ali uma estabilidade ruminal, vai fazer com que esses animais consigam comer mais. Uma gordura, por exemplo, ela é uma energia. Quando você tem animais de alta produção, você não consegue pôr mais energia via carboidrato não fibroso, por exemplo, você fornece a gordura, que ela tem 2,5 vezes a mais energia do que o próprio amido. Entendi, não, ok. E vale destacar que a SL Agro, nos seus produtos, tem todo tipo de aditivo necessário para melhorar a performance e desempenho dos animais, tanto da pecuária de corte quanto da pecuária de leite, e também na parte de equinos, né? Estamos falando aí, talvez, dos tamponantes, né, Nilon, que eu queria te perguntar, a importância desses tamponantes nas dietas, principalmente de vacas, né, de alta produção, que estão com um desafio também ali de acidose, metabólicos, né? A SL também tem produtos com tamponantes, né? Sim, Felipe, trabalhamos com os tamponantes, inclusive são um blend, que é o óxido de magnésio, bicarbonato e farinha de algas. Perfeito, ok. Bom, pessoal, se você está gostando daquilo que a gente está falando até aqui, queria te desafiar a deixar o seu comentário aí. Talvez o seu comentário pode até se tornar um tema de um próximo episódio. Você pode compartilhar esse vídeo com um amigo, com um técnico, né, com um outro cliente. E também não deixe de curtir aqui o nosso canal para fortalecer o nosso conteúdo. Nilon, nós estamos chegando no final do nosso tempo aqui. E se você pudesse falar assim, aquilo que está na ponta da língua, né, como se fosse uma mensagem final para aquele cliente nosso da pecuária de leite, da pecuária de corte, que mesmo diante dos desafios, esse cliente ele quer continuar, ele quer se profissionalizar, ele quer trazer também a sua família para dentro do negócio, né? Ele quer ver a fazenda crescer. Qual que seria a sua mensagem final para esse produtor, incentivando ele a seguir lutando aí na nossa querida pecuária? Produzir um volumoso de qualidade, dar conforto para esses animais, sombra, água, espaço, respeitar isso, ter consistência no manejo e não é segredo nenhum, fazer o básico bem feito. Se você fizer o básico bem feito, meu amigo produtor, o avançado vai fazer diferença. Nilon, então eu queria te agradecer, sempre um prazer conversar com você. Muito obrigado. E eu queria dizer para você que é cliente, que nós estamos à disposição para poder conhecer mais sobre a sua realidade, fazendo uma visita in loco aí na sua propriedade, conhecendo profundamente dos detalhes do seu negócio. E para você que não é cliente, os nossos canais estão aí à disposição para que você conheça mais sobre a empresa e eventualmente venha se tornar também um dos nossos parceiros. A SL Agro é isso, né? A nossa identidade ela está fundamentada em estar ao lado do produtor, conhecendo a sua necessidade, e nosso compromisso é com a perenidade do seu negócio, com a perpetuidade da sua atividade, e para isso a SL Agro está à disposição. Queria agradecer a vocês e a gente se vê no próximo episódio.